Fala galera, a aula de hoje é importantíssima e a gente tem que levar muito ela em consideração, porque quando aparece uma matriz de risco numa prova, primeiro que 70% dos candidatos nunca viram e segundo que dos que viram, alguns não conseguem interpretar, tá? Eu usei uma matriz, quando você pega qualquer matriz de qualquer coisa, a primeiríssima coisa que você deve fazer é entender os eixos. Gente, já vai direto pro quero compreender o que está rolando aqui nos quadrantes. Não, calma, filhote, você não tem pressa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entender os eixos, certo? Uma matriz é um cruzamento de dois eixos, de dois ou mais eixos. Aqui a gente vai utilizar um 2. Aqui, em cima, ele joga as consequências. O que significa dizer as consequências? Se aquilo acontecer, lembra que a gente está falando do risco? Risco não é a combinação de dois elementos, probabilidade, impacto ou consequências? Então, consequências é o impacto, os impactos. Os impactos aqui eles podem ser de três naturezas. Desprezíveis, o que significa dizer que eu não preciso me preocupar com esse tipo de impacto. Médio, eu preciso me preocupar mais ou menos. E extremo, preciso me preocupar muito. São impactos gravíssimos, sérios. A mesma coisa acontece com as probabilidades. Quase certo significa dizer que aquilo vai acontecer e existe uma grande probabilidade que aquilo ocorra. Possível significa dizer sim, é plausível, mas não é provável. É possível, diferente. Provável é um totozinho para cima, entre quase certo e possível. É provável. Aqui é possível. Possível seria um intermediário. E raro, amigo, se isso acontecer uma vez na vida ou está na morte, é o famoso cometa Halley. Então, perfeito, a gente entendeu os cruzamentos, a gente entendeu os eixos, agora a gente vai para os cruzamentos. Os cruzamentos vão nos dar três aspectos de risco. Os riscos que são triviais, dos quais a organização não precisa necessariamente se preocupar. Os riscos que são moderados, aqui a gente precisa analisar esses riscos e monitorar as respostas. E os riscos que são intoleráveis, aqueles que a organização deve evitar, aqueles que a organização deve buscar ter respostas com o intuito de contornar esses riscos. Agora vamos cruzar para ver onde cada um deles está. Os riscos em azul são os triviais, os em pretos moderados e os em vermelhos são os intoleráveis. Vamos lá. Uma consequência desprezível por uma probabilidade rara é um risco trivial. Eu não preciso me preocupar com algo que dificilmente vai acontecer e que, se acontecer, não vai gerar grandes prejuízos, certo? Para cima e para o lado a mesma coisa. Se for possível e desprezível, não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar. Se for médio, mas raro, também. Aquilo até pode influenciar a organização, mas é difícil de acontecer. Agora vamos para o outro extremo. Algo que é quase certo que aconteça. E se acontecer, vai gerar uma consequência extrema, um impacto extremo, é um risco intolerável para a organização. É um risco intolerável para a organização, que significa dizer, eu preciso contornar esse problema, certo? Ah, Marco, o que transforma um problema em intolerável ou não para determinada organização? Cada organização vai definir quais são seus impactos extremos e quais são seus impactos desprezíveis, certo? Aqui as probabilidades em determinadas ações. Então, cada organização, lembra que a gente falou na última aula, alinhar o quanto de risco a organização quer assumir. Cada organização vai definir o quanto de risco ela quer assumir. Cada organização vai definir onde que ela vai se posicionar. Eu posso posicionar a minha estratégia, vou usar o preto para posicionar a minha estratégia aqui embaixo. Que significa dizer que eu vou ficar nessa região aqui, onde eu quero ter somente riscos triviais, não vou correr muitos riscos. É o que eu chamaria de uma organização conservadora. Agora, eu posso posicionar minha estratégia aqui, tipo o kamikaze. O
que significa dizer que eu vou aceitar correr riscos que são praticamente intoleráveis, certo? Que são praticamente intoleráveis. Ah, é quase certo, não significa que vai acontecer. Então essa é a grande sacada que você tem que entender. A estratégia da organização vai se posicionar de acordo com os riscos. Quanto mais por extremo eu for, mais radical é a estratégia da organização. Quanto mais para baixo, aqui mais próximo do eixo 00, menos radical, mais conservadora é a gestão, certo? O que é importante? O que a banca cobra de vocês quando joga uma matriz? Primeira coisa, o que significa essa matriz? Essa matriz nada mais é do que o mapeamento de probabilidades e consequências escalonados por determinada escala. Determinados aqui por escala, nesse caso, de 1 a 3, de desprezível a extrema, de quase certo a raro. Certo? Aqui o que eu vou buscar analisar? Quais são as probabilidades maiores, quais são as probabilidades menores. Quais são as consequências menos arriscadas, quais são as consequências mais arriscadas ou piores, certo? E os quadrantes vão me dar quais os riscos são triviais, quais os riscos são moderados e quais os riscos são intoleráveis. E as posições, as estrelinhas que eu desenhei aí, vão me descrever até que ponto a minha organização está aceitando ou não os riscos. Até que ponto essa organização deseja esses riscos ou não. Lembrando sempre que essa matriz vai fazer parte do meu processo decisório, justamente para que eu possa visualizar essa intenção, visualizar onde na matriz que eu quero me colocar como organização. Maravilha, pessoal? Show de bola! Espero que tenha ficado bem claro. Esse é um conceito que você tem que entender de novo. Quando aparece uma matriz, estude ela com calma, olhe ela com calma, não se preocupe, entenda os cruzamentos, o que eles querem dizer, para só depois ir para o quadrante. A gente tem esse reflexo de querer ir para o quadrante logo. Não, você primeiro entende os eixos e aí você vai conseguir entender o que ela está querendo dizer, certo? Esses quadrantes nada mais são do que tipos de riscos eu tenho em relação a essa classificação. Maravilha? Grande abraço, professor Marco Ferrari. Continue com a gente aqui na Editora Atualizada. Até mais. Tchau, tchau.